Olá, gente. Então, nós estamos aqui para mais um Conversas Inspiradoras. É fantástico a gente poder estar aqui com pessoas que trazem alguma coisa legal para a nossa inspiração. Nós convidamos especialmente uma pessoa que é muito inspiradora do ponto de vista de saúde e bem-estar, que é o Dr. Rubens Cascapeira. Se vocês quiserem conhecer mais, é o @rubens.cascapeira.jr. Vocês vão encontrar ele no Instagram. A gente vai bater um papo legal aqui para a gente falar de como cuidar de si mesmo, de como olhar de uma maneira abrangente para você e na sua saúde. Ele vai falar como é que ele faz esse tipo de trabalho, a gente vai trocar essa ideia aqui. Antes de qualquer coisa, já falo para vocês, nós estamos fazendo esse trabalho no Grupo Bridge há 28 anos, mais de 200 mil pessoas passaram com a gente em processo de desenvolvimento, o que é espetacular, e por isso nós resolvemos bater papo com gente que pode ainda ampliar mais a capacidade de vocês crescerem, e é assim que a gente está aqui. Também falo para vocês, se vocês quiserem encontrar os nossos livros, né, vocês vão na Amazon e vocês vão encontrar lá os livros à disposição. O último livro é esse, O Poder de Ser Acima da Média, com a ideia de que você pode construir coisas muito diferentes na sua vida, obter os resultados que você quer, a partir da educação, a partir da leitura, que é uma coisa especial. E recentemente eu estive conversando com a Dani Sakugawa, que é uma pessoa especialista em livraria, né? E ela me falou que 84% do brasileiro no ano de 2023 não comprou livros. Ou seja, apenas 16% compraram. Dos 16%, a maioria, 9 ou 10%, comprou um. Não sei se leu. E apenas 4% leu mais de um livro. E quando você lê, você é transportado para coisas que são muito efetivas na sua vida. Então, aproveite, leia, se desenvolva, porque é sensacional. A gente escreve para isso, para compartilhar com vocês crescimento. Bem-vindo, Dr. Rubens Cascapeira, né? Preciso dizer que o Dr. Rubens há quase 10 anos é meu médico também, então acredito muito no trabalho que você faz, né? Nesse trabalho de olhar de uma maneira mais integral para o indivíduo. Talvez a gente possa começar assim, fala um pouco de assim, por que você foi para a medicina, não é isso? E o que tem essa história da medicina, que é uma medicina um pouco mais global, que vê o indivíduo de uma maneira um pouco mais integral aí. Muito obrigado, Celso, pela Bridge também, essa oportunidade que a gente tem aqui. Tenho 42 anos de formado, não parece, né? Não parece. Tá novo. 42 anos. E comecei com qualquer médico, né? Comecei com alopatia, comecei com UTI, mas eu comecei a ficar muito descontente com o tipo de medicina já ali, né? Estou falando, me formei em 81, naquela década eu já não me encontrei com aquele tipo de medicina. Aí eu comecei a buscar alternativas. Perdão. Comecei a buscar alternativas porque eu percebia que o ser humano tinha alguma coisa a mais de só eu dar um anti-inflamatório, um antibiótico. Precisava entender as causas. E eu acho que esse é o ponto principal. Na nossa medicina hoje em dia se trata consequência, se trata sintoma, não trata causa. E aonde está a causa? E essa minha busca, eu posso dizer que eu tenho 32 anos buscando, de várias maneiras alternativas, a causa dos processos, né? E a gente vai encontrando aí várias causas e podendo ajudar as pessoas, porque quando você trata a causa, com qualquer coisa, você trata a causa, você resolve o problema. Agora, você fica tratando a consequência, você não vai resolver nunca o processo. Vocês aqui fazem um trabalho de desenvolvimento. Como é que você desenvolve a pessoa? Se ela lê, ela muda o mindset dela, ela muda os códigos cerebrais. Quando ela muda o código cerebral, ela muda uma causa do comportamento. Não adianta mudar o comportamento. Eu sempre falo, o comportamento é uma consequência de um processo anterior que vem um sistema de crenças, né? de valores, que aí resultam nisso. E a saúde, a doença, não está muito longe disso. Hoje eu tenho convicção de que 100% das doenças começam no nível que a gente chamaria da mente ou da alma. Tá? 100%. Então você pode falar, mas um acidente de carro, Rubens, como é que um acidente de carro vem? Porque você tem um magnetismo, nós temos um magnetismo e a gente acaba atraindo a experiência. Acho que é outra palavra que você precisava anotar aí. Experiência, a vida é feita de experiências. E nós estamos aqui para experimentar. Você não acha, Celso? É interessante você falar dessa história das experiências, né? A gente tem vivido esse tempo que está meio, sei lá, nem só pós-pandemia. A Bird nasceu em função dessa coisa da aceleração da tecnologia
e a gente percebia que o ser humano não estava acelerando da mesma forma as suas emoções, que as emoções ainda estavam no mesmo lugar. Me parece que isso piorou ao longo do caminho e a gente vê hoje as pessoas tendo burnout, tendo crises de ansiedade gigantescas. Eu acho que talvez a ansiedade seja uma das coisas mais crônicas que eu percebo no cotidiano, né? E a gente olha todo mundo querendo rapidez. Olha, me ligam, pedem para mim fazer um programa de desenvolvimento e fala assim, não, mas eu tenho 4 horas. Aí me dá uma lista de 1 milhão de coisas para resolver em 4 horas. Eu falo assim, eu não consigo, porque essa é uma coisa que está instalada no indivíduo. Talvez você precise de um processo mais longo, mas todo mundo quer resolver as coisas com muita rapidez. E essa ansiedade é uma coisa absurda que a gente está vendo. Eu não sei se isso bate lá no consultório, essa ansiedade é uma das coisas que na mente do sujeito está tão acelerada e é assim. E se chega alguém com esse nível de ansiedade, e aí é percebido, né? Você percebe lá, como que trata a causa dessa ansiedade que a gente está vendo? Obrigado, Celso. Há 30 anos que eu me reconheci ansioso, eu sempre fui ansioso. Quando eu era moleque, criança, eu era nervoso, né? Nervoso. E eu consegui identificar, né, num trabalho de autodidatismo mesmo, 3 causas de ansiedade. Então eu separo 3 grandes causas. Inclusive, acabei de lançar um curso online agora sobre ansiedade. Tem a ansiedade química, a ansiedade psicogênica e a ansiedade magnética. Eu classifico todo mundo nessas ansiedades. E aí sim, ansiedade química, por exemplo, uma ansiedade química, o que é? Inflamação cerebral. Inflamação cerebral causa ansiedade. Eu vou te dizer que pessoas que têm mais sensibilidade, todos temos, mais sensibilidade ao glúten, que é a proteína do trigo, estas pessoas podem ter ansiedade por causa do glúten. Então eu fui observando ao longo do tempo, olha, vamos fazer uma dieta para emagrecer, essa coisa toda, tira o glúten. Depois eu falei, doutor, você me deu algum remédio para ansiedade? Eu falei, não, eu fico menos ansioso. E aí, claro, a gente vai estudando, para você ter uma ideia, por que o glúten, né, e o leite também, que tem a caseína, são tão inflamatórios? Porque eles liberam morfina, ópio. Aí você pega uma criança, você fala, nossa, a criança é hiperativa. Você dá ópio para o teu filho de 6, 7 anos e manda ele para a escola, ele vai ficar drogadito. Se ele tiver mais receptores opioides, ele vai aumentar a agitação. Então, a ansiedade química está ligada à alimentação. E, inclusive, o açúcar. A gente sabe que o açúcar ele tem a mesma correspondência no cérebro da cocaína. Então, anote aí, inflamação cerebral causa ansiedade. E como é que eu sei que eu estou inflamado? Pelos sintomas. E aí você vai fazer um tratamento, você vai fazer uma verificação. E aí tem uma outra questão importante. Porque a nossa medicina hoje em dia, ela estuda só, digamos assim, estrutura, não função. Então vamos lá. Se eu pegar um universo de 100 pessoas, 20 pessoas são saudáveis e os exames mostram que está saudável. 20 pessoas estão doentes e os exames mostram que estão doentes. Sobrou 60%. Essas pessoas não estão nem saudáveis nem doentes, elas estão disfuncionais. E a disfunção, Celso, não é doença. Não aparece muitas vezes no exame e a pessoa tem um sintoma. Então, o pessoal chega no médico, eu falei, não, fiquei muito triste, porque eu fui no médico, eu tenho muita coisa, eu me sinto mal. E o que o médico disse? Disse que eu não tenho nada. E a pessoa, mas você está triste? Estou, porque eu estou sentindo um monte de coisa, e o médico disse que eu não tenho nada. E como é que faz? Esse 60% das pessoas estão disfuncionais. A ansiedade psicogênica, eu cheguei nos meus estudos, que é a ansiedade antecipatória, aquele medo do que vai acontecer, medo do futuro. E essa ansiedade, ela é um paradoxal, porque se eu tenho medo do futuro, como é que posso ter medo do futuro se o futuro não existe, Celso? O futuro não existe. Como é que eu posso ter medo do futuro? Não existe. Ah, mas como é que eu tenho? Você tem medo não do futuro. Você tem medo de que algo que te aconteceu no passado, que você não lembra, que pode estar no inconsciente, aconteça de novo. E eu descobri aonde está a maioria das ansiedades. Depois eu vou deixar aonde que está a maioria das ansiedades que eu descobri e estou fazendo um trabalho em cima disso. E a ansiedade magnética. Nós somos seres magnéticos, nós somos seres sensíveis. Eu entrei aqui, o ambiente aqui é super agradável, gente. É um ambiente de progresso, de desenvolvimento. Você sente uma coisa boa. Quantas pessoas no Brasil entram num ambiente e se sentem mal? E aí eu descobri, pelo menos foi a minha teoria, tá?
Por que o Brasil é campeão de ansiedade? Você sabia que o Brasil é o primeiro país do mundo de ansiedade? Não sabia, interessante. É o primeiro. E eu fiquei pensando, por quê? É um povo alegre e tal. Não é nem ansiedade. A ansiedade química pode ser, mas é a ansiedade magnética. Porque no Brasil é onde mais existem pessoas com uma sensibilidade, um sexto sentido mais desenvolvido sem perceber. E é aí que eu digo que as pessoas precisam aprender a lidar com essa sensibilidade. Quer dizer, capta do grupo o que está acontecendo, capta do ambiente o que está acontecendo. Exatamente. Nessa história da alimentação, que a gente sabe que a alimentação é um negócio que todo mundo tá... Você vai em qualquer lugar, no Instagram, todo mundo está falando de alimentação. Alimentação saudável e tal. Daí você fala que essa história da inflamação através do trigo, o açúcar, daí você podia falar, por exemplo, dos energéticos, de uma série de coisas que as pessoas estão consumindo. Nós temos mais disponibilidade de alimentos, vamos dizer assim, não saudáveis, ou alimentos que são alimentos processados, que são oferecidos, né? Pelo menos da minha época, da sua devia ser também assim, Exato. né? Você ia lá, não tinha tanta oferta. Agora você tem tanta oferta de alimentos que podem deixar você nessa história inflamado que a gente não sabe mais como é que a gente escolhe. Fora isso, eu tenho percebido muito que por causa da ansiedade, pelo menos nas empresas, né, as pessoas estão pulando as refeições. Então não almoça, não come um lanche, come trabalhando e não faz essa parada. Essa coisa dessa correria também está dentro desse universo, fora da alimentação, né? O corre-corre é o ambiente que você está falando? Também, né? Porque tem uma pressão, a gente sabe que tem uma pressão. Você sabe que se você tiver um amigo, e esse amigo tiver um amigo obeso, você tem 30% mais de chance de ser obeso, mesmo que você não conheça o amigo do amigo. Entendeu? O que é isso aí? É quântico, não importa, são estatísticas. Mas eu vou dar uma dica aqui de alimentação que acho que facilita, tá? Vou dar um curso completo de nutrologia. Posso dar um curso completo? Vamos. Então, vou dar um curso. É uma aula, 2 perguntas e já damos nota para o pessoal. Você entra num super hipermercado, digamos que tenha tudo que existe de alimento ali. Você olha para tudo aquilo. Tudo que vier diretamente da natureza, diretamente de Deus, você come 80%. O que o homem pôs à mão, 20%, 10% a 20%. Então essa é a lição. Entrei num lugar, não sei o que comer. Vem diretamente de Deus, 80%. O que o homem pôs à mão, 20%. Por exemplo, vamos lá, fazer um teste aqui, já o primeiro. Do lado eu tenho uma maçã, do outro lado eu tenho uma bomba de chocolate. O que veio diretamente da natureza? Maçã, claro. E bomba de chocolate sempre vai estourar em algum lugar, né? Porque uma bomba vai explodir. Né? A outra que é mais capciosa. Arroz integral ou arroz branco? Né? Porque o arroz refinado. O arroz refinado, o homem mexeu. O integral está mais integral. Então, aliás, eu digo que na sociedade, ser refinado é uma coisa bonita. Né? Nossa, olha lá o Celso é refinado, olha a postura dele e tal. Nos alimentos é o contrário. Tudo que for alimento refinado, você foge, porque é terceira classe. Então, com isso, não precisa nem ir fazer grandes, faz isso, 80-20. 90-10 seria o ideal. Você já começa a mudar toda a tua vida. Nem precisa de jejum intermitente, desse monte de coisa que a turma faz. Se você fizer essa escolha, você já tem uma qualidade de vida melhor. Já. Mas acho legal você falar do jejum. Eu tenho estudado bastante o jejum intermitente. Você trabalha muito com empresa, né? Então, vamos lá. Se nós fôssemos uma empresa, nós teríamos uma contabilidade. Então, imagine uma contabilidade. Qual é a contabilidade? O ser humano tem gastos e ganhos. Se eu, numa empresa, se eu gastar mais do que eu ganho, o que vai acontecer? Eu vou ficar inadimplente. Estou no vermelho. No vermelho. Quando eu faço a bioimpedância do meu paciente, eu bato ele e falo, você está inadimplente. Por quê? Porque toda inadimplência, em termos de energia corporal, o corpo faz uma reação. O diretor aqui dentro, né, o gerentão aqui dentro, ele fala, olha, não tem energia, não tem alimento suficiente, hein? O que ele faz? Começa a queimar o imobilizado da empresa, que é músculo, e reserva gordura, que é para pagar os impostos, senão o governo rouba a gente. E todo mundo acha, não, se eu não comer, eu emagreço. Lê do engano. Você precisa comer o suficiente para sobreviver. Ou ganhar energia de outras maneiras. Tem gente que vive de sol. A pessoa capta. Os yogis vivem de outra maneira. Então, tem pessoas que fazem jejum intermitente, eu olho e falo, legal, para você deu certo. Tem pessoas que não. Estão perdendo massa muscular. Então, eu aconselho você a fazer um acompanhamento
com a nutricionista, com o médico, com bioimpedância. Vai fazer o jejum intermitente? Faça a bioimpedância seriada para saber se o teu corpo está recebendo o suficiente para sobreviver. Não é aleatório, né? Não. Talvez a gente esteja falando de um negócio que é interessante, que a gente trabalha muito aqui, né, quando a gente fala no Grupo Bridge, que é essa história da consciência. Pare para ter consciência do que você está fazendo. Se você tomar uma decisão e você for seguir um jejum intermitente só porque está na rede social ou só porque alguém disse que é bom, talvez não dê certo. Então, um acompanhamento, um guia, um conhecimento de si mesmo para poder entender se isso faz bem para você ou não. É engraçado isso, né? Eu percebo muito que as pessoas, elas querem, isso mexe com a ansiedade também, né? Querem atender um certo padrão da sociedade. E para atender esse padrão da sociedade, então nós vamos seguir a cartilha que a sociedade mandou. É isso empresarialmente, pessoalmente, em qualquer coisa é isso. Você quer seguir uma cartilha para ser bem visto. Só que você é muito individual, então o que serve para um não serve para outro. A gente, quando faz programas de desenvolvimento, a gente não faz eles empacotados por causa disso. A gente fala assim, ó, qual é a sua empresa? O que ela tem de característica? Como é o seu negócio? Como é o seu jeito de fazer? Porque daí nós vamos adaptar algumas coisas, servem para você, outras não servem. Outras servem para outro tipo de negócio. Me parece que o ser humano é um pouco assim, né? Ele talvez tivesse que ter consciência da sua individualidade. Você é único no sentido pleno da história. Eu não posso comparar o Rubens com o Celso, que não posso comparar com o Matheus que está aqui, que não posso comparar com as outras pessoas que estão junto conosco em outras coisas, para que a gente não siga as mesmas cartilhas, porque não serve, o que serve para um não serve para outro. É mais ou menos isso, a gente tomar consciência de quem a gente é individualmente? Não, mas o nível de inconsciência faz parte do projeto que nós vivemos hoje em dia, né? Que as pessoas não estão aí para pensar, né? Então, hoje em dia, você põe lá tudo programadinho, se você não pode pensar. Se você pensar, você está fora do processo e aí você vai ser criticado por isso. Então, quando eu vejo um paciente, eu fico pensando a respeito do que está acontecendo com ele. Eu quero saber. Muitas vezes, a pessoa está num burnout, por exemplo, você falou que é muito comum hoje em dia, e hoje eles colocaram o burnout só empresarial. Para mim fica estranho, mas também pessoal também. Aí você vem lá, a pessoa está fadigada, cansada, sem energia, desanimada, aumentando de peso, uma série de coisas, e eu quero saber o que está acontecendo na vida dela. Aí eu falo, estou com um filho, com um problema sério, de doença. Eu falei, escuta, se eu não ajudar você a lidar com essa demanda com o teu filho, não adianta eu te dar medicação. É como se tem uma caixa d'água, está vazando, você fica pondo água, mas não tapa o furo. E as pessoas não fazem isso, né? Fica dando antidepressivo, ansiolítico. Né? Então, por exemplo, depressão. Eu estudo muito depressão há muito tempo. Então, a depressão eu tenho também uma convicção. Depressão não é doença. Depressão não é doença. Depressão é sintoma. Teu filho está com febre. Você leva ele no médico, o médico fala, síndrome febril. O que você vai dar? Magnopirol todo dia de manhã. Tá bom. Um mês depois, está com febre. Você volta lá, Magnopirol 2 vezes por dia. Eu quero saber de onde vem. Então, a depressão não é uma doença. Ela é uma consequência de uma causa só. Olha, uma causa só, que é falta de energia. Então, eu observei ao longo dos anos que eu venho tratando depressão, eu vou identificando aonde a pessoa tem falta de energia. Né? Às vezes ela tem falta de energia no emocional. Aí eu mando para você aqui, faz um trabalho, desenvolve, sai, aprende a trabalhar. Às vezes ela tem falta de energia pela pandemia que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma pandemia há algum tempo já, de a glândula mais importante do corpo, que não é diagnosticado, e quem é diagnosticado, 50% não é tratado. A principal glândula do corpo. Você sabe qual é, né, Celso? Não sei, não. Tireoide. A tireoide, pelo momento emocional que a gente vive e por uma série de fatores que intoxicam a tireoide, você tem muita gente, principalmente mulheres, tá? Cada 10 pessoas, 9 pessoas têm um distúrbio, uma disfunção da tireoide, que causa aumento de peso, ansiedade, depressão, falta de energia, falta de libido, sono ruim, queda de cabelo, pele ressecada, frio. Às vezes o paciente vem, eu tenho muito frio. Só o frio já dá um diagnóstico de um hipotireoidismo. E por que? Hipo quer dizer menos, tá? E por que isso não é diagnosticado? Porque se eu olhar o exame de sangue,
eu não vou perceber que ela tem uma disfunção, por exemplo, está trabalhando 50%. Então, porque está normal. Mas eu vejo uma empresa, por exemplo, a tua empresa está normal, mas está ganhando 30%, poderia ganhar 80%. Você fala, não está normal. Então a gente precisa ver o ser humano. Hoje tem uma série de novas referências, novos padrões que vão explicando, você está assim por causa disso, disso, disso. Por exemplo, você já ouviu falar na menopausa, na andropausa e na tireopausa. Você ouviu falar? Não. Tireopausa. Desde 2008, quando veio para o Brasil a medicina do envelhecimento, a gente trata tireopausa. Você não tem ideia, Celso, de quantas moças de meia idade estão deprimidas, estão acima do peso, estão sem energia, com dificuldades em engravidar, porque a tireoide delas não está trabalhando o suficiente. Elas não estão doentes, mas elas estão hipofuncionais. Faz sentido? Faz. No final das contas, né, a gente fala de medicina. Medicina é um negócio interessante porque ela está sempre, talvez seja até nova demais, né? 200, 300 anos que tem de medicina, acabou, todo ano tem uma coisa nova. Então, toda hora tem uma dica nova, toda hora a gente está procurando as coisas. Embora eu perceba que a gente presta muito pouca atenção ao corpo, a gente presta pouca atenção às emoções. Então, essa coisa de olhar integral que você faz, né, e você vai dando essas dicas, a gente não sabe da maioria dessas coisas porque fica restrito a um meio, e aí quando sai uma dica pragmática que todo mundo quer seguir, nem sei se ela é funcional ou efetiva ou não, mas para mim a principal coisa, né, eu falo assim, presta atenção. Você acha que está tudo bem? Se você não acha que está tudo bem, é hora de você fazer alguma coisa. Se você podia fazer um pouco mais e não está fazendo, talvez você tenha que prestar atenção também. Então, essa consciência que você precisa ter, tanto de um negócio como do indivíduo, de como você está. E as pessoas vão deixando, pela correria do dia a dia, deixa de se alimentar, deixa de prestar atenção no que está consumindo, se vem de Deus ou se é processado, deixa de procurar o médico porque não tem tempo, porque tem que correr, entendeu? E às vezes tem essa sensação de que as coisas não estão bem, mas não sabe exatamente por quê, né? Como é difícil a gente escolher um médico ou escolher um caminho para ir, né? Então eu imagino que as pessoas hoje que estão assistindo a gente, que fazem parte do meio empresarial ou estão em casa e estão curtindo as nossas conversas, elas ficam um pouco perdidas de para onde elas vão e por onde elas devem começar. Tem algum lugar por onde começar? Bom, é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Claro. Eu lancei um curso agora online sobre ansiedade, né? Tem lá na bio, e eu queria dar um toquezinho porque assim, o autoconhecimento começa pelo autoconhecimento. E aí você vai ter, quando você... Existem umas leis que a gente ainda não conhece, né? Por exemplo, a lei da gravidade. Antes lá não lembro quem escreveu a lei da gravidade lá, antes de escrever, as coisas continuavam caindo. Hoje tem leis que ninguém escreveu, mas elas continuam acontecendo, né? A lei da polaridade, por exemplo, nós vivemos bipolaridade o tempo todo, polos antagônicos. Mas no autoconhecimento, se você fala, eu quero meu autoconhecimento, aí a vida vai atrair. Deixa eu fazer pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui. Domingo, você estava no shopping Ana Franco? Acho que eu fui um pouquinho lá, uma hora que a gente foi numa... Nós cruzamos na escada, eu falei, nós estamos sem se ver já há algum tempo. Nós combinamos de vir aqui, a gente se cruza no shopping. Que lei é essa, Celso? Tem uma lei aí por trás, entendeu? Eu não acho que a coisa... foi por acaso. Não, entendeu? A gente, de uma certa forma, sintonizou, conversou, você me convidou, ficou tudo certo. E aí a gente... Como assim? Eu não te vejo faz muito tempo. E eu não ia, hein? Eu só fui porque a minha esposa foi sozinha com as irmãs dela, e daí ela esqueceu um negócio lá, falou, eu tenho que voltar a buscar. Falei, tem que ir lá junto com você? Tem. Aí fui lá junto com ela, mas entramos e saímos, foi muito rápido. Hein? Incrível, né? Escada, né? Então, olha como... Então, essas leis, elas precisam ser estudadas. Então, quando você fala, eu quero ter autoconhecimento, eu vou buscar, e se abre, o universo vai trazer para você. E aí eu me abri para saber, por exemplo, por que tanta gente com ansiedade antecipatória. E eu descobri uma coisa importante, que existe esse nível de ansiedade psicológica, nesse nível de antecipação, muitas vezes o trabalho psicológico não alcança porque ele está num nível de sobrevivência. Então, se você tem o cérebro límbico, as emoções, e tem o reptiliano é abaixo,
Então, você não tem jeito. Se você está no nível de sobrevivência, não adianta você tentar tirar emocionalmente a pessoa. Eu digo, a pessoa está morrendo afogada, ela se batendo. Você fala, não, bate a perna. Bate a perna. Está morrendo. Então, eu descobri que quando você tem uma ansiedade a nível de sobrevivência, a psicologia não está alcançando. E aonde que começa a ansiedade a nível de sobrevivência? Quando eu brinco que é a primeira viagem. Sabe qual é a nossa primeira viagem? Útero. A viagem uterina, a gestação, se você correu riscos ali, ou interpretou que correu riscos de sobrevivência, você pode ter uma ansiedade, e essa ansiedade a psicologia não alcança. A terapia não alcança. Você precisa fazer um trabalho... Coisa biológica. É isso, com sua ansiedade biológica. Está no seu DNA. É. Ficou ali, é como se fosse um programa básico. E eu descobri, pela visão quântica, eu descobri como tirar a pessoa dessa situação, né? Pelo efeito retardado da dupla fenda. Olha só, agora eu fui longe, tá? Então, eu não sei nada de física quântica. Mas tem que procurar, porque não dá, isso precisaria de 6 horas a gente conversando sobre o assunto aí. Eu estudei colapso da onda, entendi colapso da onda, fiquei, né? Efeito da dupla fenda. Aí, quando eu entendi efeito retardado da dupla fenda, fantástico, fantástico. Para limpar trauma, para tirar processos que estão, às vezes, guardados num nível que não consegue. Então, é muito interessante. E aí são abordagens que eu faço no mundo de investigação no meu consultório. Quer dizer, eu não trabalho em hospital, fico ali recebendo as pessoas e me abrindo para aprender com as pessoas. Todo dia alguém me ensina alguma coisa, Celso. Todo dia. Eu olho para a ansiedade, né? E eu tenho falado isso, não sei se está certo, aí você vai me ajudar a ver se eu estou no caminho. Não tem certo errado. Eu falo assim, você nunca vai eliminar a sua ansiedade. A ansiedade faz parte do ser humano. Então, assim, não pense em eliminar, pense em conviver com a sua ansiedade, sabendo lidar com ela. Então, não é um problema você ter ansiedade ou estar ansioso ou ser ansioso. Depende de como você está tratando isso. Se é uma ansiedade, vou fazer uma apresentação, e daí a apresentação está chegando, eu estou me preparando, tem uma ansiedade que me impulsiona e me dá energia para fazer as coisas. Agora, essa de ficar pensando no que vai acontecer daqui 6 meses, 1 ano, que eu não tenho controle nenhum, essa é ruim para você. Porque você não consegue lidar com ela. Se ela é, sei lá, crônica, né? Ou se ela tá dentro de você, né? Talvez você precise entender como isso é no seu jeito para você eliminar. Estou indo nessa vibe que você colocou aí. Por outro lado, vamos falar assim, essa coisa da autoconsciência, ela é fundamental. Porque eu às vezes pego e falo assim, você sentiu o quê? A pessoa não sabe responder. Não sabe. Eu falo assim, você não sabe dizer se você estava com medo, se você estava com raiva, se você estava feliz. Você começa a viver uma vida meio flat. Então você tem que viver emocionalmente. Se você está com medo, falando sobre o medo. Se você está com ansiedade, falando da ansiedade. Se você está feliz, comemorando, se divertindo. E as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Eu vejo gente que não celebra, que não sente prazer nas coisas, que não permite que os outros sintam prazer sobre as situações que estão no entorno. Então, que isso tem a ver com a própria pessoa, né? Eu sou um líder e não permito que o outro sinta prazer ou se divirta porque eu não sei fazer isso. Olha como a gente leva as coisas para o outro lado. Então, são discussões que elas estão sendo um pouco mais permitidas hoje no meio empresarial. A gente tem falado sobre saúde emocional, que era um negócio que, sei lá, 10 anos atrás não se falava, e hoje a gente está falando disso com um pouco mais de propriedade. Só que a gente ainda não entrou nestas coisas que são mais densas, que é a insegurança mais profunda, a ansiedade mais profunda. Isso a gente não entrou ainda, porque ainda não dá tempo de você falar sobre isso. E me parece que precisa um certo tempo para poder fazer essa transição. Tá certo isso? Nós estamos de tempo para fazer isso? É amadurecimento, né? Tudo vai amadurecer. E eu digo, no curso que eu fiz, eu falo administrar a ansiedade. Não é administrar. Porque às vezes eu tenho ansiedade. Você me ligou e falou, pô, que é um pouco ansioso, tá bom, como é que eu já trabalho? Então, administrar a ansiedade, você vai aprender. Por exemplo, pânico. Celso, eu tive pânico durante muitos anos, no início da minha carreira, né? Porque eu era muito ansioso. Eu descobri que eu tinha ansiedade química, eu tinha intolerância ao glúten. Eu descobri que eu tinha ansiedade psicogênica, porque a minha mãe teve dificuldades na gestação. E depois eu descobri a ansiedade magnética, e a ansiedade magnética me levou ao pânico. Então eu sei exatamente como é pânico, eu resolvi o pânico quando eu identifiquei a causa do pânico, e hoje eu trato muita gente com pânico, com uma abordagem completamente diferente, não é medicamentosa, de consciência. Eu falo para a pessoa, você precisa perceber algumas coisas, eu ensino a pessoa
a se perceber o que está acontecendo, a perceber o campo onde ela está, a situação, e a fazer alguma coisa com aquilo. Então, eu dou uma ferramenta para a pessoa para identificar como funciona. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso aqui que é meio surreal, porque tem várias explicações. O paciente chegou para mim e falou, doutor, tenho 50 anos, faz mais de 20 anos que eu não faço exame de sangue. Mas por quê? Porque o senhor não sabe o que eu sofro. Eu passo mal, eu desmaio, eu fico com vômito, eu quase morro para fazer exame de sangue. Mas sempre. E tentei deitar, não tem jeito. Então ela tem o quê? Ela tem um trauma, ela tem uma fobia, e eu não sei de onde vem, não importa. Aí eu falei para ela assim, vamos fazer um teste? Eu dei uma ferramenta para ela. Eu falei, quando você for no lugar que você vai tirar o sangue, no set lá, no laboratório, você vai fazer um mantra. Você vai repetir o teu nome, a data de nascimento e a data atual. Então eu pedi para ela fazer esse mantra. Repete teu nome, a data de nascimento e a data atual. E ela começou a fazer. Ela foi, entrou no laboratório, tirou o exame de sangue, saiu, não sentiu nada. Aí você vai falar, Rubens, que é isso? Não, eu entendi que ela tinha um processo, e aí eu vou chamar programa, né? Então ela tem um programa lá, que esse programa aparecia na tela principal, e você precisa minimizar esse programa e pôr ela aqui. Então, com isso, ela conseguiu fazer o exame. Tem muitos pacientes. Ah, eu não sei, não importa, não vamos saber o trauma, um dia a gente descobre. Repete o nome, a data de nascimento e a data atual. E aí você põe a tela de hoje. A tela de hoje não tem motivo para você ter isso aí. Talvez você tenha um programa que tenha motivos para você ter medo, né? Que são as âncoras, né? Mas a gente não conhece as âncoras. Então, como é que eu limpo? Eu desenvolvi essa técnica e tenho ajudado muitas pessoas. Para o indivíduo, né? Nós fazemos uma coisa interessante nesse sentido, né? Para nós, o que funciona muito é a conversa. Porque nós estamos sempre no coletivo, né? Tratando grupos e tratando coletivo. Eu falo assim, você está conversando, e conversar significa você ouvir mais do que você falar, entendeu? Você prestar atenção e você lidar com as coisas e você poder expor as coisas. Então, me parece que uma conversa, quanto mais a gente tem tempo para conversar, e por isso conversas inspiradoras para a gente é tão caro, entendeu? Quando você começa a conversar, fala, é verdade, não tinha pensado nisso. Você pensa isso, eu penso aquilo. E não tem certo e errado. Eu acho assim, não é que o Celso está certo, o Rubens está certo. Tem outras perspectivas, outras realidades que as pessoas podem assumir, podem ir, não há problema. Mas se a gente não conversa, e a gente tem ficado muito na tela, que também é um fator de ansiedade, a gente tem ficado, vamos falar assim, muito sozinho, e a pandemia piorou isso, né? As pessoas ficaram mais sozinhas. Né? A gente está no dia de home office, está todo mundo no home office, você está na sua casa fechado no ambiente, e daí você perde essa coisa que é a conversa. Eu falo assim, o ambiente de trabalho que você vem, eu vou tomar um café. Quer um café, Rubens? Uma pequena gentileza que eu te faço, que ajuda você. E como é que foi seu dia? Aquela pequena coisa faz muita diferença no dia a dia, as pessoas tiram ela. Falam, não, por causa do trânsito, por causa da gente não ficar, né, economizar, não ficar junto, nós vamos fazer tudo home office. Tem um prejuízo aí que eu acho que a gente ainda vai pagar a conta ao longo do caminho, porque nós somos seres de relações, nós precisamos estar com os outros. Quando você cria uma programação para o indivíduo, é uma técnica para o indivíduo. A gente cria essa história das conversas, que é uma técnica para o grupo, e também uma inserção do indivíduo na sociedade, tentando produzir nessa pessoa o encontro com o outro. E essa coisa, você tem medo também? Eu também tenho medo, caramba! E daí essas experiências são interessantes, né? Quando a gente fala dessas coisas que você está compartilhando com a gente, é muita informação, né? O pessoal vai encontrar isso lá no seu Instagram, @rubens.cascapeira.junior, vai encontrar lá, isso é importante. Segundas, quartas e sextas, às 8 da manhã, eu faço live. Maravilha. Todas, segunda, quarta e sexta, e às vezes até umas coisas diferentes aí. E aí você falou de conversa, só para fechar, uma das coisas que a pessoa não observa é a conversa com ela mesma. É o diálogo interior. O diálogo interior muitas vezes leva a pessoa a um desespero ou a uma esperança. E as pessoas não percebem que elas conversam com elas mesmas, e essa conversa com elas mesmas pode estar contaminada. Por quê? Digamos que você faça uma pergunta, puxa, será que onde eu vou lá tem cachorro? Uma conversa, né, uma pergunta que eu fiz,
E por que eu fiz? Aí, pode ser que tenha. Aí daqui a pouco eu estou ansioso. Por quê? Quando eu tinha 1 ano de idade, eu fui na casa do priminho. O priminho tinha lá um pastor alemão brincalhão, ele soltou e veio lá e me mordiscou todo, eu fiquei traumatizado. Então, nessa conversa, entra o menininho de 1 ano dentro de mim lá e fala, olha, cuidado que vai cachorro lá e vai te atacar. Então, as conversas precisam ser analisadas. Eu digo, e eu tenho um chavão que fala assim, não confie no seu pensamento. Não dá para confiar no pensamento, porque o pensamento pode contaminar. E se você contamina teu pensamento, às vezes você está indo para uma direção que você não quer ir. Por quê? Porque o teu pensamento está contaminando o teu lá. Então a gente precisava sair fora, parece estranho, e olhar o pensamento de fora. Então está tendo lá um pensamento, eu estou olhando de fora. Né? Como é que eu posso fazer isso aí? Então são dicas que eu vou dando para os meus pacientes. Cuidado com o teu pensamento. Porque quando você vai ver, você já está. Né? Então você está num consultório, chegou lá, sentou, a pessoa do lado está ali do lado, 4 cadeiras, aí a pessoa tossiu. Você olhou para ela e falou, meu Deus, ela tossiu, está no consultório. Será que ela está contaminada com aquele bichinho? Pode ser que está, ela está aqui no consultório. Nossa, ela está meio vermelha, será que ela está com febre? Bom, daqui a pouco a pessoa está na UTI, entubada, porque ela se contaminou, entendeu? E tudo isso foi levado a um padrão de pensamento que levou ela para isso. Então eu digo, analise, como você fala, analise o teu pensamento, a tua conversa interior. É gostoso a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, o teu pensamento interior compartilhado com o outro dá uma ajustada Exatamente. Dá uma ajustada no negócio. Por isso que eu falo assim, não fica com as coisas dentro de você, conversa com a outra pessoa, porque daí você dá uma balizada para ver se tá dentro do jogo ou não, né? Então, é excelente a gente pensar nisso, né, nas oportunidades que a gente tem de cuidar do próprio bem-estar. E eu acho que o convite que eu te fiz para vir aqui é justamente para provocar as pessoas, inspirar as pessoas nessa história de prestar um pouco atenção em si mesmos, ver em que estado você está, que conversas você está tendo consigo mesmo, que conversas você está tendo com as outras pessoas. O que a gente quer é que as pessoas sejam menos ansiosas, tenham mais felicidade, estejam de uma maneira mais tranquila, levando uma vida boa, uma vida plena, né? Então essa é a função nossa aqui. Estamos chegando no final, quer deixar um recado para a turma, Rubens? Quero. Você foi feito para trabalhar o teu propósito. Você foi feito para ser feliz, para ser saudável. Se você acredita ou não, existe um Deus que traz tudo o que você precisa. É só que você precisa saber acessar. Então o Celso e o Bride, eles ajudam você a acessar, porque tudo já foi construído. O profeta Isaías falou, não tem mais nada para ser orado, tudo já foi feito e construído. Você precisa saber acessar. Então, aprenda a acessar, porque aí você vai sair desse processo, muitas vezes, de ansiedade, de depressão, ou de escassez, né? Para poder acessar as benesses que o mundo divino dá para você. Legal. Um prazer estar aqui contigo. Volta a falar, gente. Se vocês acessarem lá a Amazon, vocês vão encontrar os nossos livros. Se vocês forem no @rubens.cascapeira.jr, vocês vão poder assistir às lives do Dr. Rubens. A nossa ideia é sempre um papo inspirador, essa conversa com uma pessoa que pode trazer visões para todo mundo de cuidar de si mesmo. E a gente acredita que se você cuida de si mesmo, você vai ter uma vida melhor. Então é o nosso convite para você participar da sua própria jornada de desenvolvimento. Muito obrigado, até o próximo episódio.